Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. A live mais esperada da semana. A live que fecha uma semana, passa a régua, pede a conta e abre o fiado da próxima semana. Eu e o Wellington Calazans, lá do outro lado do mundo, do outro lado do universo, simplesmente passamos a régua, fechamos a conta e fizemos mais uma pendureta. Por quê? Porque a gente está sempre aqui arriscando os nossos palpites, os nossos prognósticos. Não, ler futuro a gente não lê, não somos cartomantes, não somos nada disso. Se a gente fosse ler o futuro, honestamente, é a gente tentar descobrir os números da Mega Sena. Já que a gente não tem o número da Mega Sena, faça o favor de se inscrever no canal, divulgar o nosso conteúdo, compartilhar ao máximo, tá? Fazer superchat à vontade, tira a mão, tira esse escorpião do bolso, porque está difícil manter canal. Está difícil. Todo dia é doído, é pesado. Ataca o nosso negócio. Seja inscrito no nosso canal. Prometi uma live exclusiva ontem, não deu para fazer, porque o tempo ruge e a Sapucaí é grande, né? É comprida, e a gente, nessa correria toda de trazer boas informações para vocês, não tenham dúvida. Tá? Hoje é 11 de setembro, uma data importantíssima, uma data que não pode ser esquecida por ninguém. É a data do aniversário do meu amigo Curumim. Tá? Também teve uma queda do governo de esquerda lá no Chile e também teve o ataque às Torres Gêmeas, mas tudo isso é secundário em relação ao meu amigo Curumim. Então, hoje, o grande evento do dia é o aniversário do Curumim, que faz 18 mais alguma coisa, porque nós somos um grupo que estacionou nos 18 anos de idade. O resto é só complemento. Paramos ali, escolhemos. Se o cara hoje pode ser viado, pode ser o que quiser, pode escolher ser um poste, eu escolho ser um garotão de 18 anos. É menos nocivo e posso sentar mais à vontade, não tem problema nenhum. Tá? Então, eu tenho 18 mais alguma coisa. O Curumim também. Então, hoje, o grande fato do dia é o aniversário do meu amigo Curumim. Um abraço, Curumim. O resto é o resto, por isso que tem esse nome, resto. Temos aqui... Eu não vou entrar na polêmica das Torres Gêmeas. Eu só vou deixar um ponto. Um ponto. Quem fez o ataque às Torres Gêmeas foram jovens idealistas, que não se sabe por que foram para lá, burlaram todo o sistema de segurança americano, tomaram aulas de Piper e Sêneca, 3 ou 4 aulas, e abordaram aviões, entraram dentro das cabines de comando e, pilotando os aviões, acertaram as Torres Gêmeas. Eu quero dar uma péssima notícia para vocês para encerrar minha participação nesse assunto. Tá? Dentro dos simuladores, cada avião tem um simulador. A Boeing fabrica simuladores para o 757, para o 767, para o 737, para qualquer um. Ele é idêntico. Ele tem todos os movimentos, tem tudo. Inclusive, é como a NTSB faz as simulações, que realmente é o órgão de investigação. Se tem uma coisa boa nos Estados Unidos, é o órgão de investigação de acidentes aéreos. Talvez seja a melhor entidade que existe naquele país. Tá? São super competentes. Se tem um lugar, eu acho que eu só critico os Estados Unidos, isso não. Tá? São super competentes. Então, é o seguinte, os simuladores são usados para desenvolver e ver. Só para dar um exemplo para vocês. Todos os pilotos que sabiam qual era o defeito, o piloto não sabia daquele acidente da TAM, em 96, levantando voo de Guarulhos, não, do aeroporto do centro da cidade, tá? Que caiu em cima de uma casa, que o Jornal Nacional disse: eu vou desviar da casinha, coisa 007, coisa linda, eu estou desviando da escola. Os caras não tinham condições de ver nada, a adrenalina, não tinha mais sangue, só tinha adrenalina circulando. Então é o seguinte, mesmo sabedores do defeito que era do reverso, nenhum comandante que entrou conseguiu segurar o Fokker. Tá? Ele caiu com todos eles na simulação. Então, só para te dizer uma coisa, todos os comandantes, todos sem exceção, que pegaram os comandos saindo de LaGuardia,
no exato ponto em que os caras entraram no avião e adentraram, tem a hora certa que eles adentram a cabine e tomam os comandos. Né? Neste momento, os caras assumiram a cadeira comandantes. 7.000, 8.000, 11.000, 15.000 horas de voo. Pegaram o comando e falaram agora, capitão Douglas, capitão Robson, capitão qualquer coisa, capitão Wellington, para ficar bem bonito aqui, tá? Capitão Wellington, por favor, pegue os comandos, vá para Manhattan com este aviãozinho e acerte as Torres Gêmeas. E nenhum conseguiu fazer isso. Por quê? Porque aquilo ali é um avião de carreira. Aquele avião tem um campo visual, tá? Pior do que o Ray Charles vê o mundo. Tá? Aquilo ali é uma janelinha que você só vê a pista. Tem um ângulo de visão de 70 graus, male-male, você não vê nada e ele voa a 600 quilômetros, pelo menos. Tá? Aquilo não é um ultraleve que voa a 90 quilômetros por hora e você olha por cima do ombro igual a coruja e você enxerga tudo. Você está dentro de uma esquife voadora. Aquilo foi feito... Aquilo é um trem que voa sem trilhos. Né? Aquilo é um trem que voa sem trilhos. Ele levanta aqui e pousa ali. Ele só faz isso. Quando a pilotagem é livre, é um problema seríssimo. O cara consegue arrumar um lugar para pousar. Agora, você chegar para ele e falar, olha, bicho, agora você vai ali e acerta a casa do meu compadre ali, que eu não gosto dele. Tá? Mas nem fudendo. Então, é o seguinte, só para te dizer isso, mas os caras conseguiram. Aí você tira o raciocínio que você quiser disso aí. O resto a gente pode fazer 10 programas, mas eu não estou aqui para queimar o canal, não. Meus pêsames às vítimas americanas do 11 de setembro, essa página negra, sobre essa grande nação que leva a sua democracia a qualquer lugar, nem que para isso precise usar bombas, tá? Tiro, porrada, matar pessoas, matar milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, e depois aliviar tudo que há de riqueza nesses países. Tudo vale a democracia, gente. Viva os Estados Unidos e me solidarizo com todos eles. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quanto a Allende era o precursor, lamentavelmente, do identitarismo. Tá? Um bunda mole que foi tentar fazer uma revolução bolchevique na base do amor. Não existe amor. Quem quer fazer revolução do jeito que ele queria tem que enfiar o pé na porta, dar um polimento, dar uma pintura branca bonita num muro, que é para ficar as estrelas de sangue atrás, e sair fuzilando, principalmente, o alto comando, que é esse negócio. Fora isso aí, o resultado é Pinochet. Vai dar Pinochet na cabeça. Wellington Calazans, você já me traz agora o seguinte, que estamos aqui, aí tem eleições hoje, gente, hoje são eleições parlamentares ou parlamentares na Suécia. Tá? Caprichoso e Garantido são candidatos à sucessão em Parintins. Quem ganha sempre é Parintins. O Caprichoso e o Garantido são a mesma coisa, só que um azul, outro é vermelho. Mas, Wellington Calazans, antes da gente entrar no nosso roteiro previamente estudado durante horas a fio, as primeiras e as últimas da Suécia, do velho continente. Boa noite, Rubão. Boa noite a você assistindo a esta live. É sempre um prazer estar aqui e poder conversar com esse público que é maravilhoso. Quero começar mandando o meu beijo especial para Amanda Rabuski, que sempre está comigo e faz com que a minha presença aqui seja cada vez mais respeitada por todos. Olha, Rubem, aqui é o seguinte, o bloco que está no poder atualmente, que é o bloco do social-democrata, é o bloco que quer levar a Suécia para a NATO. Aí tem um bloco da direita, extrema-direita, que é o Moderaterna, que são moderados em português, né? E os democratas suecos, que é o Sverigedemokraterna, que é o partido de extrema-direita, que também quer levar a Suécia para a NATO. Então, é aquilo que você falou, caprichoso de um lado, garantido do outro. Não é?
Só quem já perdeu essa eleição foi o povo, né? Porque o Venstre Partiet, que tinha tudo para crescer, fizeram uma campanha, inclusive na imprensa, de uma maneira velada, para que votassem no Milieu Partiet, que é o Partido Verde, o Partido do Ambiente, Milieu é ambiente em sueco, para que ele não ficasse fora do parlamento. Com isso, o Venstre, que é o esquerda, né? Venstre é a esquerda, Höger é a direita. Em sueco, ele perdesse muitos votos. E a consequência disso é que o atual bloco, nesse momento, está 0,9 pontos, nesse momento em que eu estou falando aqui, pela primeira vez, 5.000 das 6.578 sessões eleitorais apuradas, a diferença é de 0,9% do bloco social-democrata esquerda, Center e Partido Verde, contra a extrema-direita, a direita, o Partido Cristão e o Liberal. Então, até o final dessa live, a gente já deverá saber quem faturou essa conta. Na verdade, quem vai assumir o comando desse vergonhoso passo na política sueca, que é o ingresso à NATO. Nada vai mudar, além de aumentar o preconceito contra pessoas que são imigrantes, sobretudo refugiados de guerras, que são provocadas pela própria NATO e essa estrutura que agora passa a ser apoiada pela Suécia, para a vergonha de todos que sempre acreditaram no ideal social-democrata sueco de Olof Palme, enfim, né? Na história nós já conhecemos. Dito isso, e voltando rapidinho, eu quero também parabenizar o Curumim pelo aniversário dele, desejo muitos anos de vida, saúde e felicidade, uma pessoa muito, muito gente boa, que merece todo o nosso carinho. E eu quero dizer também, Rubão, que sobre o World Trade Center, já que você tocou no assunto aí, que se o piloto Wellington não conseguiu, na simulação, fazer igual, então ninguém pode acreditar no negócio desse. Quem tem esse nome, meu amigo, e não consegue, aí já era, não dá para errar. Volto a palavra para você. Então, o seu microfone aí. É isso aí, gente. Aqui eu e o Wellington, a gente não padece de baixa estima, não tenha dúvida. Tá? E é a mesma coisa que a gente quer de vocês. Eu vou fazer aqui uma rapidinha enquanto a gente prepara a pauta. O Bernardo Brito, Rubão, explica o mecanismo da bomba termobárica para a gente. Valeu? Sim. A bomba termobárica é um artefato que é um artefato explosivo de pequena monta que é envolvido por um elemento químico combustível de altíssima volatilidade e altíssima taxa de inflamabilidade, que quando ele bate e rompe, ele tem uma pequena explosão. Essa pequena explosão faz a aspersão desse fluido inflamável numa bolha. Imediatamente, a segunda explosão que se segue incinera isso tudo. Por isso que o sistema TOS A1, que é um sistema de foguetes termobáricos, é chamado de lança-chamas. E ali é sequestrado todo o oxigênio e a pessoa implode, queima por dentro. Tudo que está naquele raio ali vira a superfície do Sol. No mínimo, de 5 a 25 mil graus, de acordo com a bomba. Isso daí é feito de uma bomba termobárica. Outra coisa eu quero dizer para vocês, que eu sou firme nas minhas convicções e consigo fazer a leitura bem feita, como o Érico aqui, como outras pessoas, não tenha dúvida, que tudo que você está vendo na Ucrânia é estratégia. Eu quero dizer para vocês que a guerra da Ucrânia, na narrativa ocidental, está perdida para a Rússia desde o primeiro dia. O Putin, em momento algum, se preocupou com a opinião da NATO, ou com a opinião da mídia OTAN, ou das redes sociais, ou desses canais vagabundos que muita gente assiste aí. Quando você vê, eu quero só dizer rapidinho aqui, antes da gente entrar no tema. Kherson e Kharkov são oblastes diferentes, pontos diferentes. Um está próximo à Rússia.
é fronteira com a Rússia. Outro está a 450 quilômetros. Kherson está a 450 quilômetros. Tá? A Ucrânia deveria pegar Kherson, porque a partir do momento que você expulsar os russos de Kherson, eles têm 500 quilômetros para vencer de logística. Só que eles vieram para cima de Kherson e tomaram um pau. Aí eles entraram em Kharkov, entraram e foram entrando, tirando selfie, alimentando redes sociais, a mídia mainstream fazendo o papel dela, o Zelensky conversando, botando papo, todo mundo legal. Faltavam blindados, faltavam negócio. Aí começaram a pegar imagens antigas e colocando imagens destruídas. Chegaram a pegar uma imagem imensa de um pátio de reparos. Um pátio de reparos russo, onde tem centenas de veículos esperando reparo, e colocaram lá. O problema é um só. Toda essa força que está em Kharkov, toda essa força, ela tem um círculo e um triângulo dentro. Não tem Z, não tem O, não tem V. A Rússia tem um negócio tão escalonado, tem uma simbologia própria que não passou para a gente, que não interessa para eles que a gente saiba disso, que eles usam cada trecho. Aquilo é improvisação. É nessa improvisação que o Hitler ganhou o que ganhou. Se deixasse a Europa sozinha com os Estados Unidos, hoje todo mundo falava alemão. Se o Hitler se acerta com o Stalin, fica você do lado de cá e eu do lado de cá, tá? A Europa toda era Alemanha. Porque ninguém ia tirar ele dali. De cada 10 soldados alemães que morreram na Segunda Guerra, 9 morreram na mão do Exército Vermelho. Não houve Segunda Guerra. Houve uma guerra da Alemanha contra a Rússia, contra a União Soviética. O que houve foi isso. Agora as pessoas estão surpresas que as centrais elétricas estão sendo atacadas. Por quê? Porque, gente, desde a Segunda Guerra Mundial, em qualquer manual vagabundo de guerra, qualquer um, mais fajuto que exista, diz que é o seguinte: você só tem o domínio territorial de uma área se você tiver o domínio aéreo. Ou então, condições de paridade aérea. Ou então, condições mínimas de fazer frente a um ataque aéreo. Não existe nenhum. Aquela região de Kharkov que eu estou falando ali, que tem outros nomes, um nome é esse, aquilo lá é tudo. Aquela região vai até a fronteira com a Rússia. Eles estão felizes que estão com a fronteira russa. Aí o que acontece? O Putin pode pegar. Para quem não sabe, a Rússia tem milhares de bombas FAB, 300 e 600. São aquelas bombas de penetração que entram 200 metros no solo, que eles acabaram com Mariupol. Inclusive, vocês deveriam, depois o Ed pode até falar o que está acontecendo em Mariupol. Eu vou deixar isso para ele falar, porque ele também comentou isso comigo. Mariupol foi destruído outro dia. Se você ver as fotos de lá, você não acredita. O que eles fizeram em 3 meses. Tá? Aquelas bombas FAB 300, que são arrasa quarteirão, o cara pode pegar elas na Rússia e jogar na banguela. Pega um avião, teco-teco, e joga em cima dos caras. Os caras estão ao lado da Rússia. E tem gente que não consegue enxergar isso. E tem gente que se diz estrategista militar. E tem canal aqui, tá? Não o nosso grupo é outra coisa. Eu estou falando esses idiotas aí que recebem qualquer coisinha, qualquer migalha para aparecer. Agora todo mundo está falando assim, está tendo um ataque russo. Sim, porque para a Ucrânia atacar a Rússia e ter vitórias, deveria... O que está acontecendo? A Rússia, se perder 10 soldados para cada soldado ucraniano, está no lucro, que a Rússia tem um número infinito. Só que está acontecendo o contrário. Estão caindo 15 ucranianos para cada russo. A Rússia o que é que fez? Limpou a área, tirou todos os seus soldados e agora bomba em cima. Tirou a população civil, tirou todo mundo. Quem quer vir, vem. Todo mundo sai. Daqui a pouquinho todo mundo volta. E os caras entraram dentro de um bolsão. Agora é só fechar a pinça, um abraço, o gaiteiro. É tão lógico que chega a arder a vista. E agora a Rússia está atacando. Por quê? Porque a Rússia tem o domínio dos ares. A Rússia não transforma Kiev em pó, porque não quer. É difícil entender isso. Tem capacidade para isso, tem armamento para isso, e não fez por quê? Porque a Rússia, até o momento,
tem sido fiel a dizer: nós estamos numa operação militar na Ucrânia, nós não estamos numa guerra. Tanto é que os Estados Unidos caga pelas pernas de medo que a Rússia efetivamente decrete guerra, estado de guerra. Eles já deram lá a região, lá, exatamente para ver se os caras entram na Rússia, para ganhar isso. Mas o papel aqui não é esse, o nosso papel é outro, nós viemos falar outra coisa. Tá? Deixe-me ver aqui, vamos para a nossa pauta, Wellington. Se você quiser falar alguma coisa, Wellington, sobre isso aí, enquanto eu abro a pauta, não tem problema. Não, eu quero só falar a você o seguinte: quando muita gente da imprensa fala sobre ganhos significativos da Ucrânia e etc., eles não conseguem sequer apresentar imagens do local ou dos locais. Eles estão falando que são quase 3.000 quilômetros quadrados de áreas reconquistadas. Não conseguem produzir um único vídeo, uma reportagem local, com as tropas mostrando, impondo uma vitória. Poxa, afinal de contas, né, com esse tamanho de conquista aí que eles estão narrando, seria até filme de Hollywood em tempo recorde teria que ser produzido, né? Então, Inclusive, Rubem, Wellington, a própria BBC lançou um comunicado dizendo que não consegue verificar os dados e jornalistas tiveram acesso negado às frentes de guerra. pois é, e viva a liberdade de imprensa. A garantia sou eu. Né? A garantia sou eu. Eu que dou a garantia. O Zelensky que está dando a garantia. Fiquem tranquilos que eu estou falando é verdade. Não, tem também o serviço de inteligência britânico, não é? Não é serviço de inteligência, é serviço de desafio à nossa inteligência. É o serviço de desafio à nossa inteligência. Eles estão desafiando a nossa inteligência. Tá? Wellington, a gente prometeu que ia falar sobre Rússia hoje, vamos falar sobre Rússia. Enquanto o Wellington falar, eu vou anotando algumas coisas aqui de vocês. E a gente abre, claro, com a arte da guerra. Sun Tzu ensinou há bilhares de anos atrás. Quase primeiro de tudo, parece que ninguém consegue ler ou assimilar isso. Parecer fraco quando se é forte. Seria essa a grande tática da Rússia no momento? Exatamente, porque o planejamento da Rússia passa necessariamente por conquistar parte da população ucraniana na tentativa de fazer com que o próprio ucraniano dê o golpe no Zelensky, porque isso seria um grande movimento de separação da Ucrânia do restante da Europa, facilitando, assim, uma reaproximação entre a Rússia e a Ucrânia do ponto de vista socioeconômico. Então, é possível, sim, que aconteça esse tipo de movimento, porque nós já sabemos que existem diversos militares ucranianos que passaram a questionar publicamente os erros e abusos praticados por Zelensky. Com isso, nós vamos aí agora assistindo num ato claro de desespero do Ocidente, tentar passar para os incautos a sensação de que existe ainda alguma possibilidade de uma reação ucraniana, quando isso nem no sonho do mais imbecil cidadão poderia se concretizar como algo plausível. Não há a menor possibilidade da Rússia perder essa guerra por uma razão simples. Se todo o mundo já está lutando ao lado da Ucrânia, em solo ucraniano, desafiando a Rússia, se por alguma razão a Rússia passasse a levar desvantagem e ameaça real ao seu território, o recurso nuclear seria acionado, o que seria uma catástrofe para o planeta, mas também não iria
permitir que a Rússia fosse derrotada de maneira humilhante. Então, estamos aqui diante de uma conta muito simples. Quanto mais a Rússia atrasa o desfecho desse cenário político no terreno ucraniano, mais os países ligados à NATO irão sofrer no inverno que começa a bater a porta. E eu falo bater a porta porque estou aqui bem pertinho, não é? E sei exatamente o que eu estou falando. As temperaturas caíram drasticamente e, sinceramente, se for nessa proporção que eu estou sentindo a coisa acontecer, nós teremos um inverno extremamente rigoroso para o desespero de muitos. Então, Rubem, é uma questão aí de tempo, é uma questão de parecer fraco para não parecer arrogante, mas todo mundo que tem algum senso de responsabilidade na opinião, todos os analistas, inclusive e principalmente aqueles ligados ao Pentágono, que são mais centrados, estão falando publicamente que não tem como reverter essa situação do ponto de vista militar. A vitória da Rússia ela está sendo gerida de acordo com os interesses russos, de acelerar ou de reduzir o ritmo que está sob seu total domínio. Para você ter uma ideia, eu estava lendo, só para voltar a palavra para você, que em algumas áreas que estão dizendo aí que a Ucrânia recuperou, a Rússia tinha apenas 140 militares. Assim, era uma espécie de guarda costeira mesmo, só para manter o equilíbrio dos movimentos. E o que eles fizeram? Recuaram todos, porque o recuo é uma das mais inteligentes e maduras estratégias de qualquer confronto, certo? Eles recuaram, dando a sensação de vitória aos ucranianos e à NATO, né, já que eles estão juntos nessa maluquice. E, ao mesmo tempo, eles têm duas maneiras de contra-atacar. A primeira é, como o Rubem falou, a partir do próprio solo russo, sem precisar de logística pesada, de deslocar soldados, reduzindo ao máximo o número de riscos de perdas, né? Em segundo lugar, eles lançaram também para a retaguarda, e retaguarda parte de trás desse avanço ucraniano e mercenários NATO, né? Uma quantidade expressiva de soldados, os melhores, os mais preparados e muito bem equipados, para que eles promovam o que eu chamaria de sanduíche, o ataque saindo da Rússia e o ataque saindo da retaguarda. E no meio, os idiotas que acreditavam na propaganda de que estariam ganhando. Vai ser esse o cenário, por isso que parecer perder para que encorajasse, aliás, o exército de zumbis, porque não pode ser outra coisa. Não é preciso ser um militar experiente para perceber que se você avança, avança, avança e não tem adversário, você não está conquistando nada, você está entrando numa areia movediça, e é isso que está acontecendo, Rubão. Microfone. Perfeitamente, perfeitamente. Olha só, estou vendo aqui os comentários aqui. Perfeitamente. Parecer fraco quando se é forte e direcionar as pessoas para o seu lado mais fraco, tá? É uma artimanha da guerra. Como você falou, era um local que tinha 150 soldados, meia dúzia de gato pingado dormindo. E a Rússia simplesmente não ia deixar que esses 150 homens fossem chacinados. Simplesmente recuou, fez uma grande estratégia em pinça, está fazendo, e trouxe o forte, 40 mil homens, do pouco do melhor que a Ucrânia tem hoje, para dentro de um caldeirão. Exatamente o que fizeram em Mariupol. A mesma coisa. Hoje, o que acontece? Um ataque em Kherson.
o malogro ucraniano ele pode ir para qualquer lugar, porque em 270% do território do ângulo está sob domínio ucraniano, ele tem para onde fugir. Quando ele entra em Kharkov, ele só tem a fronteira russa e por onde ele entrou. É ou não é uma ratoeira? Você está entrando dentro de uma ratoeira. Você não tem poder aéreo. Tanto não tem poder aéreo que a Rússia posicionou seus obuses, colocou seus obuses à retaguarda com pesadíssimos Mi-26. Para quem não sabe, entra aí e veja o que é um Mi-26. É o maior helicóptero do mundo. É maior que um Boeing 737-300. Você, quando fala Boeing 737, tem que saber que a família é extensa. Tá? Então, é o seguinte, é maior. Aquilo ali é a mesma coisa. Se você errar aquilo ali, é a mesma coisa que você errar um elefante a 3 metros. Você não tem como errar aquilo. Eles tinham tanta confiança que fizeram entre 300 e 800 voos sem nenhuma perda. Olha que grande controle que a Ucrânia tem sobre os céus. E agora é aguentar o peso, aguentar o ataque. E vocês me perguntam por que o Putin não fez isso antes? Bem, primeira coisa que você tem que saber é que nos últimos 6 meses, segundo os magos e os gênios da economia ocidental, esses piramideiros, a Rússia perderia 14% do PIB. Bem, ela triplicou os ingressos dela, né? E o PIB dela subiu assustadoramente. Os ingressos com petróleo e com gás subiram 300%. Tá? Então, primeiro, econômico, você pode perguntar para o Putin por que ele está fazendo isso. Existe estratégia por trás disso. E os Estados Unidos estão falando. Quanto a armamentos americanos aí que falaram, gente, esquece. 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 Qual derrota significativa no campo de batalha, além do recuo, que o Wellington acabou de explicar para vocês aqui, alto e bom tom, que o recuo faz parte da estratégia militar, recuo não é derrota. Tá? Vocês assistam, vejam todas as grandes batalhas, vejam a Batalha de Kursk, que tinha grandes generais de verdade e não um louco depravado, cocainômano de um lado, preocupado em roubar dinheiro do próprio país enquanto leva o país à desgraça, tá? Grandes generais de um lado e de outro, e você vai ver a guerra de estratégias. Você vai ver algo real, algo que aconteceu. Aqui não há imparcialidade, aqui não há parcialidade, imparcialidade. Eu sou pró-russo? Sou. Claro que eu sou pró-russo, não tenha dúvida nenhuma. É o que melhor me representa, com certeza absoluta. A Rússia nunca atravessou o continente, não tem 11 ou 13 porta-aviões para levar guerra a domicílio na casa dos outros. Nunca foi na África, nem nunca veio. Você pode questionar Cuba, você pode questionar qualquer país comunista da era soviética, mas eles nunca vieram com outra coisa que não fosse desenvolvimento. Olha o Vietnã que ganhou a guerra hoje. Olha o legado que eles deixaram. Vá lá naqueles países todinhos, Uzbequistão, Quirguistão, as terras de. Esse estão é terra de. Vá lá. Lugares humildes, tem até o nosso amigo o russo Leonardo, que está morando lá agora. Né? Países humildes, países pobres, com uma puta infraestrutura, com metrô, com cidades limpas, decentes. Olha o legado que eles deixaram. Vá ver o legado. Eu sempre falo para alguma pessoa, você não gosta de Cuba? Ora, você acha que o comunismo destruiu Cuba? Faz uma coisa. Tem um país do lado de Cuba, que continuou controlada pelos Estados Unidos. Vá para o Haiti. O Haiti é a Cuba sem comunismo. É o livre mercado. É o americano tratando qualquer um de pele mais escura e pele que não a dele, como eles tratam a gente pelo mundo. Então, é claro que eu sou pró-Rússia, sim. É claro, sim, que a Rússia tem decência. A própria China, a China faz negócio. A China só entra na sua casa se você convidar. Se você não convidar o chinês, ele não entra na sua casa. O chinês não entra pela força. Se ele entrou, eles estão aqui dominando tudo, você que convidou.
Você que botou ele para dentro. O americano não. O americano invade, bota o dedo na sua cara, diz que vai fiscalizar a sua eleição, diz que vai tomar conta da sua floresta, diz que vai tomar conta da sua riqueza e que ele não aceita isso, não aceita aquilo dentro da sua casa. Então, é claro que eu sou pró-Rússia. Vou ser sempre. Agora, também não sou aqui mentiroso. A Ucrânia realmente hoje... E outra coisa, vai ter guerra total, como disse minha amiga Romária, obrigado pela colaboração. Romária, não vai ter guerra total, você sabe por quê? Porque nenhum europeu está afim de morrer. Nenhum americano está afim de morrer. Eles vão botar meia dúzia de instrutores lá, vão dar armamento, e os ucranianos que morram. Porque hoje na Europa, talvez só ucranianos e o pessoal já para o Meio Oriente que tenha peito de morrer. O europeu não quer morrer, não. Ele quer que o ucraniano morra no lugar dele. Guerra para valer da OTAN, esquece. Até porque o Putin já falou que não vai ter isso. Ele aperta o dedo e vai todo mundo embora. Quem pode mais, chora menos. Agora é o seguinte, por que a guerra não acabou? Bem, eu tenho falado e repetido isso sempre para vocês. Tá? O meu Wellington, 3.000 pessoas a bordo, um número ótimo para a gente. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui, porque isso daqui é credibilidade. Eu e o Wellington somos duas pessoas aqui que não temos nenhuma estrutura por trás, nenhum esquema, nada, como os nossos canais, todos amigos não têm. É o impulsionamento, é um ajudando o outro. Eu aqui, a gente sempre falando, Rogério está aqui com a gente, o comandante está aqui com a gente, todos estamos aqui simplesmente olhando para o mesmo lugar e temos a mesma visão da coisa. Então, antes de passar a bola, pegar o negócio, eu quero agradecer a Elza Ock, Francisco Ferreira, Tata Nandu, tá? Rafael Cândido. Tá? E o Rafael Cândido, nosso amigo, fala uma coisa que é verdade, que eu vou deixar para o Wellington falar sobre Mariupol depois. Tá? Mariupol está sendo reconstruído por norte-coreanos. Como disse o nosso amigo Rafael, poderia ser a Odebrecht, porque nós somos dos BRICS, e tecnologia tem de sobra, e com certeza seríamos contratados. Mas os grandes patriotas desse país destruíram as nossas empresas de infraestrutura para defender os Estados Unidos e interesses americanos. É a nossa famosa Faria Lima, fazendo o trabalho sujo dela, destruindo o Brasil. Uma parte de São Paulo que simplesmente ataca o Brasil e todo o nosso conteúdo. Respondendo aqui, projeto Design Engenharia, caro Rubem, tem só um problema que eu não entendi. Tu fala que a Rússia tem domínio aéreo total. Aí vem o Farinazzo dizendo que ninguém voa no céu da Ucrânia com medo dos mísseis terra-ar. Olha só, pontualmente, por favor, não tente colocar a gente em linha de atrito, porque não existe. Né? Não existe isso. Tá? Uma chamada pontual não tem nada a ver com outra. O céu das Ucrânia, ele falou de mísseis terra-ar e eu estou falando de domínio dos céus. São duas coisas diferentes. Mísseis terra-ar, a Rússia também tem, e você não sabe se ele falou para a Rússia ou para a Ucrânia, porque você não vê mais um avião ucraniano, nem você vê nenhum avião russo abatido. Todos os aviões russos abatidos que apareceram, o último que apareceu descobriu-se que era fake. Ou seja, tem mais de 4 meses que ninguém apresenta um míssil russo abatido. E outra coisa, estão dizendo que a internet parou de funcionar, Starlink parou de funcionar. Aí, você vai aí no Google, porque eu não vou dar aula disso aqui hoje, falar sobre isso, e leia o que é Sistema Murmansk BN. A Rússia, por que não usou isso antes? Porque não era a hora, porque não queria, pela estratégia, por erro ou por qualquer coisa. Existe tudo uma coisa. Quando a burrice é muito grande, pode ter certeza que é estratégia. Eu sempre falo isso. Tá? Então, eu quero agradecer a todo mundo aqui e vou para o segundo tópico aqui, agradecendo desde já a presença de todo mundo. Se eu esqueci de falar em alguém aqui, perdoe, que é eu e o Wellington e o Christian lá na retaguarda. A gente não tem mais nada. Aqui não tem um séquito de 30 pessoas ajudando a gente. Aqui somos nós mesmos. Então, falhas acontecem. Tá? Desculpe vocês aí. Wellington, dito isto, vamos para a segunda parte do nosso escalonamento, daquilo que a gente fez de forma fria e calculada. Deixe-me aqui ver. Bem, agora vamos para a parte que vai responder muito questionamento aqui. Perdas de armas e soldados da NATO na Ucrânia. Os famosos percevejos da Ucrânia ou da NATO que estão morrendo na Ucrânia.
e a perda de armas, as armas mágicas que iriam virar a guerra, só que não viraram guerra nenhuma. Olha, primeiro, Rubão, que armas de verdade não chegam, certo? Eu quero sair um pouquinho aí desse tema, só para que você que está me assistindo agora tenha uma noção do que é o mundo real, certo? Não é esse mundo aí que é contado com poesia. É o seguinte, essa falsa doação à Ucrânia de armas de muitos países está servindo para equipar grupos em outros países para outras guerras. Grande parte dessas armas, uma parte ela não existe, faz parte da corrupção desses países, são todos corruptos e tiram onda, como diz lá na Bahia, tiram ondas de sérios, né? Mas uma parte do que realmente é arma é destruído logo pela Rússia, antes de ser distribuída, quando chega na Ucrânia. Uma parte menor é vendida pelo exército ucraniano, porque os soldados não querem morrer, estão pegando as armas, estão entrando em contato com compradores da Rússia, compradores de outros países estão vendendo. É a segunda. E a terceira parte, essa outra parte, ela está indo para países africanos, países asiáticos, países da América Latina, máfias de drogas, máfias de jogos, enfim, máfias e bandos que são formados para a instabilidade em outros países. Então, vocês vão perceber que o mundo vai ter uma série de tentativas de golpes, vai ter uma série de ataques terroristas de grande proporção, de grandes proporções, perdão. Isso decorrente dessa doação de arma que é pintada aí na imprensa e etc. Né? Porque ou essas armas não valem nada, né? E a Ucrânia não sai do lugar, parece um atoleiro, ou elas nunca existiram. Mas, na verdade, elas existem e são distribuídas dessa forma que eu falei. Então, essa é uma questão que é preciso esclarecermos para você que está assistindo, porque tem muito jogo de interesse aí. Tem muita gente que está ganhando dinheiro com isso. E sobre perdas humanas, de soldados, etc., é importante dizer, o que segura hoje a Ucrânia como resistência, apesar de ser uma resistência apenas de propaganda, mas são os mercenários que são enviados pela NATO para o suporte das ações militares, junto com alguns civis com armas, que é isso que foi reduzido o exército ucraniano, segundo um general ucraniano. Tanto é verdade que esta semana entrou na imprensa e saiu rapidinho. Mulheres passaram a ser recrutadas, em maioria na Ucrânia, para a linha de combate. E essas mulheres não são soldados, são civis com armas na mão. É diferente ter civil com arma de dizer que tem um exército. Olha, eu não gosto de dar carteirada, não, mas é porque teve um cara aqui, ainda bem que os moderadores foram impiedosos, que falaram que se a Ucrânia ganhar essa guerra, Rubem, eu, Rogério e o comandante Robson teremos que fechar os canais. Primeiro, nós estamos aqui comentando o que está acontecendo, certo? Primeira coisa. Então, segundo, não vai haver derrota da Rússia, porque, segundo o que foi colocado por Vladimir Putin, se a soberania russa for ameaçada, ele vai acionar arma nuclear. Então, todo mundo vai para o espaço. Aí é 0-0, né? Empata, ou 1-1, você que escolhe o resultado, mas é empate. Aí não tem. Então, esse seria. E a outra coisa, eu trabalhei numa guerra, e eu sei o que eu estou falando. Quando eu uso alguns termos aqui, até para uma maneira simplificada, certo? Numa linguagem como retaguarda, você que está me assistindo sabe exatamente a importância da retaguarda.
Então, é porque isso está sendo agora visível. Isso está sendo visível nesse momento. Então, Rubem, se a Ucrânia insistir nessa insanidade de jogar armas nas mãos de civis, sem o necessário aparato aéreo, que você mencionou também, diferenciou aí, defesa terra de aparato aeroespacial, dificilmente as perdas serão inferiores a 500.000 de soldados ou, como vamos mostrar, pessoas com farda, para ficar mais, já que está na moda esse negócio de pessoas isso, pessoas aquilo, né? Pessoas com farda, para não chamar isso de militar, porque não são. Eu recordo aqui que antes de começar toda essa problemática na Ucrânia, antes do dia 24 de fevereiro, reportagens dessa imprensa porca e irresponsável ocidental apresentavam civis treinando com armas de madeira. Não esqueçam disso. E também houve um incentivo para que os civis usassem coquetéis Molotov contra o segundo maior exército do planeta, que é o russo. Então, isso ali eu já denunciava, através da imprensa para a qual eu trabalho, que ali já existia um crime de guerra. Certo? Eu lembro no Twitter do ministro da Defesa de Portugal, ele empolgado, feliz da vida, porque estava doando capacetes para a população civil. Então, você que está me assistindo, veja quem é o irresponsável. Se sou eu e Rubem e os demais colegas que nós já citamos, ou se quem faz um tipo de jornalismo nesse nível e fala que pessoas treinadas com arma de madeira estão prontas para uma guerra contra o exército russo e população civil com coquetel Molotov teria condição de parar carro-tanque, parar os aviões russos, os helicópteros e etc. Então, para você ficar... Se você está disposto a entrar nessa live, participar no chat, então, pelo menos, faça o seguinte: perceba que aqui existe um compromisso com o público de trazer o cenário mais plausível possível. A nossa margem de acerto, e nós temos o hábito de fazer uma espécie de retrospectiva a cada 2 meses, tem sido muito elevada. Certo? Então, o meu prognóstico, Rubem, considerando o recrutamento de mulheres, considerando que essas armas chegam, são muito poucas que chegam, e as que chegam não são de longo alcance, porque os norte-americanos sabem que não podem enviar, porque aí Nova York vai para o espaço, o Reino Unido vai para o espaço só como tira-gosto. Meu prognóstico é muito pessimista em relação a isso. Serão muitas vidas perdidas, e essa operação que eles estão dizendo que estão ganhando vai ser um massacre impiedoso. Eu calculo aí, no mínimo 50.000 pessoas mortas com armas na mão, sem saber de onde veio o tiro do russo. É isso, Rubão. O microfone aí, Rubão. Respondendo essa mesma temática, agradecer as pessoas aqui, 3.200, 3.300 pessoas com a gente aqui agora. Muito obrigado, isso é credibilidade. Eu quero dizer para vocês que, efetivamente, eu até aceitaria o desafio de fechar o canal, porque aceitaria se os outros canais que estão vendendo lixo para vocês fechassem as portas depois do desenrolar dessa situação. Porque aí nós estaríamos livres de hoje, no mundo militar, esses lixos todos, águia de aço, essas porcarias, eu vou logo nominando, eu estou um pouco me lixando. Essas porcarias que vivem atrás da mídia ucraniana. Eu acabei de ler para vocês no ar uma coisa que não fui eu que escrevi, nem o Wellington escreveu. Foi a BBC que falou assim: nenhuma das informações recebidas aqui podem ser checadas porque não permitiram
que repórteres e jornalistas adentrassem o campo de batalha. Tem um canal vagabundo aí, desses que também eu vejo muita coisa lá de fora, que, inclusive, colocaram o tenente-general Andrei Sikevoy como prisioneiro de guerra e que 8 sistemas HIMARS acabaram com a artilharia russa. Eles não acabaram com a artilharia russa porque não atingiram artilharia nenhuma. Eles não atingiram nada. Eles entraram numa terra de ninguém. E, respondendo o Wagner Guzer aqui, o Wagner está com a gente. Wagner, a Ucrânia, a Rússia, pegou 180 mil quilômetros quadrados da Ucrânia. O estado de São Paulo inteiro. O que eles alegam terem recuperado é uma área de 3 mil quilômetros quadrados, que é a metade da área urbana da cidade de São Paulo. É um grande pasto. É menor do que o município de Campos, no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um dos menores estados da federação. Então é o seguinte, o que eles fizeram, eles avançaram num campo, aonde tudo foi recolhido. Aí o sistema HIMARS é um Astros piorado. O nosso sistema Astros 2 é muito superior ao HIMARS. Está todo mundo vendendo esse lixo como grande arma, que não mudou nada em momento algum na guerra, como nenhum armamento americano mudou nada em momento algum nessa guerra. Fizeram até uma música para o Bayraktar TV2, o drone turco que iria acabar com a guerra, é levantar e ser abatido. Levantam voo e são abatidos. Hoje, a proporção de perdas humanas de vida, eu não falo isso com alegria nenhuma, está entre 15 a 20 por 1 na Ucrânia. Isso beira o genocídio. Isso beira o genocídio. Estão matando jovens, estão colocando... Eu vi uma cena semana passada, eu tenho um vídeo aqui, uma barricada com 6 ou 7 soldados ucranianos que se revezavam por cima, assim, atirando com os AK-47, jogando munição fora. Não tem a mínima experiência em campo de batalha. Tem uma outra que o cara levanta, rende dois Spetsnazes, um ucraniano, e os Spetsnazes matam ele. O cara filmou a própria morte. Por quê? Era um pobre, coitado soldado que não tinha o mínimo preparo no campo de batalha. Ele conseguiu surpreender os 2 Spetsnazes. E os 2 Spetsnazes mostram um sangue frio terrível. Ele pergunta por quê? Porque a Ucrânia não tem uniforme. E os Spetsnazes sabem disso. Por que os Spetsnazes usariam o uniforme russo? Que são idiotas? Por quê? Porque vários países doaram roupa, doaram tudo para a Ucrânia, capacete. Então, aquilo lá está uma Babel. O cara levanta com um AK-47 na mão, rende os dois simplesmente gelados, tá? Respondem o que ele pergunta, na primeira chance os caras fuzilam ele. Os caras estão ali para isso. Isso aí não é assassinato, isso aí é neutralização. Neutralização de ponto de energia. Não. Então é o seguinte, os HIMARS não destruíram nada, absolutamente nada. Perdas, é claro que há perdas, não tenha dúvida. Mas as perdas são controladas a ponto disso, de você fazer um recuo e agora atacar da forma que você quiser. Você não tem controle aéreo. O sistema de defesa aéreo deles está totalmente comprometido. Totalmente comprometido. Tá? Tem um míssil chamado KH-31, que é só o sistema terra-ar ligarem os radares, que ele é captado. Se tiver um avião no ar, vai meter um míssil daquele e acabou 150 quilômetros de alcance. Acabou. Vai tudo para o saco. Como foram os S-300, como foram os sistemas Buk, como estão indo todos os sistemas. Está havendo simplesmente isso daí. De um lado, para a Rússia é uma operação militar tão grande que eles estão em manobras no Oriente. Tem alguma parte do exército ucraniano fazendo manobra em algum lugar? Tem nem exército ucraniano. Uma parte tem 2 manobras e ainda outro conflito. Eles estão lá na Síria. Eles estão na Síria, estão fazendo manobra lá e ali tem um pedaço.
Aquilo é uma operação militar, até o momento. Mas agora as coisas vão começar a aparecer para vocês, interessante, por isso que aqui é um canal de geopolítica, onde a gente respeita a inteligência de vocês. A gente já vai dizer uma coisa que a gente falou desde o começo, e o Wellington já mostrou, os dias já ficaram mais curtos, os dias já ficaram mais frios, já está na hora de eu dar uma gargalhada na cara do Wellington, ele andou rindo da minha cara, porque aqui estava fazendo 15 graus e ele estava lá curtindo a 30. A vingança vem agora, não tem problema. Mas é o seguinte, Wellington, o Putin de brincadeira cortou o gás. E como é que fica? É lenha? É lenha? Rapaz, lá na Bahia eu diria que é de lenhar. É de lenhar, meu amigo. É o seguinte, a Alemanha, sem o gás da Rússia, no inverno, e que o inverno vai ser rigoroso, vai ser calamidade pública. Eu diria até que, já que esse pessoal no Brasil criou a, o hábito de chamar de genocida qualquer pessoa que discorde da opinião dela, não é? Ou dele, né? Desse pessoal, precisa começar a falar sobre o holocausto dos povos ocidentais por conta de um sacrifício que não é do povo, mas que é as elites desses países irão impor aos povos na tentativa vã de reverter um cenário de derrota de um modelo de economia que faliu. É preciso que isso seja dito, porque o inverno, sem o aquecimento, e agora prometem até prender pessoas, eu vou repetir aqui a expressão, viu? Expressão aqui, a expressão certa utilizada, prender pessoas que ultrapassem 19 graus dentro das suas residências no inverno. 19 graus, minha gente. Primeiro, o que vai ter de gente morrendo de pneumonia e outros, não é? Problemas decorrentes de uma baixa temperatura. A exposição a baixa temperatura afeta a circulação, afeta uma série de coisas. Não sou médico, mas sei exatamente o que estou falando. Eu moro aqui num lugar bem frio, que é a Suécia. Certo? Aqui, na Suécia, somente o sul do país vai sofrer muito. Já estão até tentando aí reverter a situação, porque depende muito da Alemanha, que, por sua vez, depende muito da Rússia, né? Lá o sul da Suécia, a região sul. Aí seria bastante afetada. E o frio lá é menos dramático do que o frio do restante do país, mas mesmo assim é um frio muito rigoroso. Temperaturas negativas. Então não dá para ninguém ficar pensando que dá para ficar sem aquecimento, não. Não dá. E eu, quando falei, temos que escolher a expressão certa, é porque, Rubem, eu considero que será um holocausto. Um holocausto. As pessoas estarão expostas ao frio de uma maneira tal que não suportarão e as mortes serão inevitáveis. A NATO, a tal da NATO, que no Brasil chamamos OTAN, eles, isso inclusive já antecipando um pouco o próximo tema dessa pauta nossa, eles prometem agir contra qualquer foco de rebelião que seja contrário às orientações de enfrentamento à Rússia. Aí eu pergunto a você que está me assistindo, você acha que vai ter soldado suficiente para reprimir uma multidão em desespero? Eu acho que esse pessoal não lembra das histórias dos reis antigos e etc.
e das rebeliões, né, que aconteceram. Porque já existem lideranças políticas que, percebendo o filão, começam a falar que esse enfrentamento à Rússia é uma burrice, que os povos não merecem isso, e etc. Eu tenho certeza que serão esses os próximos líderes desses movimentos contrários a essa estrutura atual. Já falamos aqui em 2 lives sobre esse tema, e eu repito para você que está em dúvida. As elites e os governos desses países irão cair, porque não há como fazer com que o povo aceite um sacrifício com o qual ele não se identifica. Aquela empatia de receber o ucraniano, de oferecer isso e aquilo, ela acabou no primeiro aperto da conta de luz, no primeiro aperto da conta de supermercado. E hoje o ucraniano já é visto como um defunto na sala, que todo mundo precisa se livrar. Mas se livrar para onde? Como? Então, essas são as primeiras impressões, Rubens, sobre o tema, e eu quero que você complemente aí o meu pensamento, porque você vem falando sobre isso nas suas lives diárias, e eu sou um espectador assíduo do seu trabalho, e tenho certeza que você tem alguns elementos para o complemento. Perfeitamente. Primeiro, dar um alô aqui para o nosso amigo Rogério, que antes de mim fez uma senhora live também, uma live bem esclarecedora, aberta sobre o assunto, fez uma live de portas abertas, praticamente de perguntas e respostas, foi muito bem sucedido. Eu estava lá, participei um pouco, depois tive que vir aqui para preparar, e eu quero deixar um recado aqui para um cidadão, amigo nosso aqui, que participou aqui. Eu vi, o cara chegou para mim e falou assim: perdão, Rubem, São Paulo tem 248.209 quilômetros quadrados, quando eu falei que a área era praticamente de São Paulo. Meu amigo, eu quero lhe dizer uma coisa, tá? Por favor, não me faça sentir vergonha alheia. Tá? Existe uma coisa que se chama força da narrativa. A força da narrativa te eleva a um chamado elemento comparativo não preciso. Você extrai algo do conhecimento médio das pessoas para a pessoa ter uma noção de dimensão. Eu duvido que você tenha esse dado de cabeça, porque ninguém tem. Ninguém é babaca o suficiente para gravar isso aí. Tá? Nem geógrafo é babaca o suficiente para gravar isso aí. Então, é o seguinte, cara, você quer um pouco de atenção, não vou nem citar o seu nome, você quer um pouco de atenção aqui? Traga algo inteligente para a gente discutir. Eu dei uma coisa chamada efeito de grandeza. Eu sei que o tamanho de São Paulo, não sabia se era 230 ou 240 mil, porque isso é totalmente irrelevante até para a geopolítica. A gente sabe grandezas. Eu quis dizer porque foi invadido e o nosso amigo falou assim, quase o estado de São Paulo. Provavelmente ele quis dizer cidade de São Paulo, tá? Que tem na sua região metropolitana inteira, todos os municípios em volta, Osasco, todos eles, aquilo, ABC, tudo, aproximadamente 5 mil quilômetros. Aproximadamente, não sei quantos milímetros, centímetros, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro instrumento de precisão que você usa. Quando a gente dá um estado de grandeza. Seria um absurdo se eu tivesse comparado com o Amazonas ou com o Rio de Janeiro, 180 mil quilômetros. E que também não sei se são 180 mil ou 220 mil quilômetros. É um valor aproximado, é uma coisa de grandeza. O dia que você mexer com comunicação, ou com o mais basal das comunicações, você vai entender isso. E querer parecer inteligente e esperto aqui, tente aparecer de outra forma, de outro jeito. Isso aí é patético. Tá? Espero que você continue com a gente, porque isso aqui nem citei o seu nome. Né? Exatamente para isso. E, sim, nós botamos aqui desde o primeiro dia, afiançamos, assinamos em branco. Assinamos em branco. Pelo menos nesse verão que acaba agora e nesse inverno que se adentra, não existe saída
Não existe saída para a Europa que não seja pela Rússia. Ou tem o gás liquefeito de petróleo que vem e descarrega onde? É em botijão? Eles vão mandar botijões? Tá? Não existe em número suficiente e não existe aonde descarregar. Aquilo não é metaverso. E no verão que vem, quando acabar o verão que vem, pode ser que tenham as city gates, os lugares para descarregar. E aí eu vou perguntar, haverá emprego e renda para pagar por esse gás? Esse gás custa 4 vezes mais caro que o outro, 5 vezes mais caro. Os Estados Unidos estão esfregando a mão, porque para Salim não tem esse negócio. Salim não tem amigo. Salim tem parceiros pontuais aonde possa ter lucro. Né? Lembra aquela velha piada do cara Salim ameaçando uma mulher por telefone. Você tem que me pagar, que hoje vence juro. Hoje você vence juro, hoje eu tenho que pagar. Mas eu não tenho dinheiro. Vai ter que pagar, senão eu vou aí, quebro tudo, eu pego as coisas, eu vou... Não, e começa a discussão, eu vou ver o que eu posso fazer. Quando acaba a conversa, vence a mãe, vence meu filho. Era o filho cobrando a mãe. Então, para vocês verem, os Estados Unidos com a Europa é mais ou menos assim. Está vendo como vai tirar vantagem dessa história, dessa tragédia que se abate sobre a Europa e, por enquanto, não contra os Estados Unidos, não no setor energia, até porque os Estados Unidos importa $1 bilhão por mês de petróleo russo, através de laranjas, de empresas que eles fingem que não sabem de onde vem o petróleo. Compram da Rússia, passam para os Estados Unidos e os Estados Unidos, se bobear, faz o GLP e manda para a Europa, da Rússia, sem pudor algum, porque a mesma coisa, os Estados Unidos estão prontos a morrer de frio, que até o último europeu morra de frio pela sua causa, como todo mundo quer que morra até o último ucraniano pela sua causa. E aqui você vê isso aqui abordado dessa forma, clara, objetiva. Não existe heroísmo, não existe nada do outro jeito, não existe velhinho com espingarda que derrubou avião, não existe o Andrei Siquevoy, o tenente-general que foi capturado, mostraram a foto de um cara totalmente diferente, não é o mesmo cara. Só isso aí já desmerece qualquer coisa. O amontoado de mentiras, notícias falsas, fotos falsas, já deveria ter afastado vocês de qualquer notícia vinda dos bandos de lá. Porque a Rússia, apesar de todo mundo ter notícias conflitantes e que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, todas as notícias que vieram da Rússia, quando checadas, se mostraram verdadeiras. E o Wellington tem uma dica para vocês, Wellington. Dá a dica Zakharova do dia para eles. Fala aí. Pois é. A dica Zakharova é que o resultado vai ser alterado. O resultado da narrativa do Ocidente vai ser alterado. E ela ainda falou que nesse domingo, já lá na Rússia já são 1h15, né, da madrugada. Então já é segunda-feira. E poderemos ter aí grandes novidades. Quando você acordar amanhã cedo, certamente você já terá um cenário completamente diferente que impossibilita essa narrativa que está em vigor. Na verdade, Rubem, nesse momento em que nós estamos falando, está acontecendo uma reação russa gigantesca. Eu acho que você deve ter visto aí pela ABS. Certo? Estão falando que a Ucrânia vai passar essa noite no século XIX. Exatamente. Nesse exato momento, começou há menos de 30 minutos. Então, a promessa de Zakharova pode ter atrasado por meia hora, não é questão de... Mas ela não prometeu. Precisava também dar o dia certo, né? Não precisava, exatamente. Porque é o seguinte, e eu conversei isso com o Rubem, já falamos isso aqui no ar, só existe uma possibilidade
para os russos e para a imprensa russa. Trabalhar com a verdade. Eles não estão blefando. Tudo o que eles estão falando, inclusive as perdas, eles narraram com muita precisão. Quando, no início, houve perdas. Então, é uma questão de lá, eles estão plantando como se diz, a estrutura de poder cobrar até mesmo a questão da liberdade de imprensa, porque, como você que está me assistindo sabe, inúmeros países, inclusive aqui na Suécia, que foi o país que criou o conceito de liberdade de imprensa, eu não tenho acesso à imprensa russa, é tudo bloqueado. Então, o Rubem fica mandando PDF para mim, Rogério, a galera aí que me ajuda, fica mandando PDF para eu poder ler, certo? Então, isso é censura. E os russos vão jogar também com isso lá na frente. A Zakharova já falou também que a NATO está condenada ao mesmo destino como é que chamava antes? Era Conferência das Nações, não é isso, Rubem? Isso. Conferência das Nações. Ela falou também na mesma fala dela, ela falou sobre esse papel. Por quê? Porque até os relatórios sobre a questão da usina nuclear foram tendenciosos contra a Rússia, tentaram levar vantagem. Então, não há aqui uma questão de saber como a Rússia poderia ser surpreendida pela Ucrânia. Não há essa possibilidade. Só se houver uma ofensiva em solo russo com armas de longa distância, longo alcance, que teriam que ser acionadas fora da Ucrânia, porque na Ucrânia elas não entram, porque está tudo controlado pelos russos lá. Aí poderia haver alguma surpresa. Mas eu posso lhe garantir o seguinte, diante de tudo que eu tenho acompanhado e conversado com muita gente boa, e o próprio Rubens super bem informado e outros colegas, essa situação aparente aí, ela vai acabar rápido. Eu acho até que os russos podem usar isso para sepultar definitivamente a tal da credibilidade que a imprensa ocidental precisa para prender os incautos. Porque a verdadeira guerra da Rússia não é contra a Ucrânia, é contra o sistema financeiro que tende a trabalhar para fazer do dólar a moeda-chefe do planeta. E é essa luta que China, Rússia, Índia e outros países travaram e vão vencer. Não há como perder isso. Não há essa possibilidade de derrota. Acho que respondi, né, Rubão? Perfeitamente. E o cidadão, nosso amigo que falou aqui que o Estado tinha aquele tamanho, o Carlos Roberto Alves de Almeida. Desculpa, Rubão, só tentei ajudar, só registrei para contribuir. Pode me excluir, mas tem acompanhado. Carlos Roberto, nós não somos disso aqui, não. Você é nosso amigo, tá? Se eu peguei pesado, eu peço desculpa também. Se eu fui muito pesado na minha... Aqui é a humildade. Aqui não há essa soberba. Todo mundo fala que o Rubão tem uma soberba, tem uma arrogância. É mentira. É mentira, estão falando bobagem. Estou aqui falando com você. Fica com a gente aqui, participa com a gente, sim. Eu só falei porque eu também não sabia a sua intenção. Agora, como você voltou no assunto, eu vi que você é uma pessoa de bem. Tem gente que faz para espezinhar, entendeu? Não foi o seu caso. Então, está ótimo, meu amigo. É que quando a gente fala em grandeza, a gente fala para a pessoa entender. Assim, o que é? O tamanho do estado de São Paulo. Tem um tamanho maior, um tamanho menor. Mas pode ficar tranquilo, meu amigo. Fica aí, porque eu vou te excluir como, cara? Pelo amor de Deus, eu preciso de mais e mais pessoas. Tá? Agora, realmente, no primeiro contato, a gente não sabe se é uma ironia ou se é alguém querendo aparecer. Fora isso aí, bicho, tamo junto. Pode falar, Wellington. Não, eu só queria atualizar em relação à Suécia. A briga lá de caprichoso e garantido,
5.921 distritos eleitorais dos 6.264 possíveis, certo? E o que nós temos aqui é um empate técnico de 175 assentos hipotéticos para cada um, já que só pode ter 175 um lado, certo? Então, caprichoso e garantido estão aí palmo a palmo na Viva disputa. Parintins! Viva Parintins! Parintins do Norte, do Nordeste, porque na realidade a Suécia fica a nordeste de Parintins, né? Márcio Constantino, obrigado pela sua colaboração. Giovanni Diritti, tá? Realmente não há saída para a Europa. A saída para a Europa é com a Rússia, é negociada, é levantando as sanções, é dando uma banana para os Estados Unidos, que está do outro lado do mundo. Será que eles vão conseguir fazer isso? Tá? Barroso Geopol também. E realmente a Europa se suicida. É um suicídio coletivo. Parece uma manada de elefantes entrando dentro d'água para morrer. Não dá para entender. É burrice demais para ser só burrice, mas parece que é burrice. Grande Zukov, obrigado pela colaboração. E Soberano Brasil também. E Márcio Constantino Martino, obrigado pela gente. Obrigado, 3.700 pessoas nos assistindo agora. Isso é credibilidade e isso aí a gente tem que respeitar com certeza absoluta e não vamos lhe decepcionar, com certeza. Tá? Agradecer também o Joaquim Peixoto, que fez isso aí. E é o seguinte, agora nós vamos para o derradeiro tema, antes das considerações finais abertas e alguma resposta que a gente dê aqui aos nossos amigos. Wellington, além, é claro, do que nós estamos vendo aí numa guerra quase declarada entre Polônia e Alemanha por causa de dinheiro, parece que a Polônia agora quer uma indenização de 3 trilhões de dólares sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e Grécia e Turquia, que estão às vias de fato, quase. Dentro desse quadro todo, você ainda traz outro mais aterrador. Parece que o povo está pagando impostos para a própria NATO ou OTAN atacar o próprio povo. Quer dizer, nos seus direitos básicos já foram atacados. A censura que cai sobre todos, você vê, há uma censura clara aí de você não acessar a mídia russa, nem acessar nada. Em compensação, a BBC se dá o direito de colocar boatos no ar como notícia e embaixo escrever que não teve acesso aos mesmos. Uma narrativa mais viciada do que essa não existe. Maior canalice do que essa não existe. Mas você vai mais longe. Conta para a gente. Rubem, é uma coisa que eu já comecei há pouco no tema anterior. O Jens, que é o governador militar da província norte-americana na Europa Ocidental, que é a União Europeia, né, através da NATO, o escritório é NATO desse governo. O Jens Stensberg, que é o norueguês, ele diz que os focos de rebelião já são esperados pelos países, mas que vai haver uma reação de controle para evitar que esses focos predominem. Macron, da França, já disse que não irá tolerar nenhum tipo de rebelião contra as orientações do governo sobre as restrições do uso de energia elétrica e etc. E outros países começam a anunciar coisas semelhantes, ou seja, o povo está condenado a ficar com frio sem o direito de gemer. Sim, sintetizando é isso. Sem o direito de reclamar, aceitando como única alternativa se submeter a essa insanidade de abrir mão de um gás barato por conta de um fantasma que foi criado em torno da Rússia e da russofobia que está se revelando
combustível de um nazismo enrustido, em grande parte, desses líderes políticos do Ocidente. Então, Rubem, o que nós vamos ter aí vai ser repressão militar armada contra pessoas em desespero, e a tendência é que a história que se repete como farsa, e é de Marx essa citação, que a semana passada eu fiquei devendo, e aí alguém escreveu para mim que era Marx, ótimo, obrigado. Mas não vai mudar em nada a minha vida ter citado ele, até porque eu acho Marx um vacilão. Pequeno burguês foi patrocinado, certo? Marx é o mundo militar, e como é o nome do canal que vocês brincam? que escreveu o livro. Não, escreveu o Águia livro. sem cabaço, hoje, Exatamente, é hoje estando no mundo militar. Mais um teórico de nada. Eu tenho até amigos aqui do nosso grupo que idolatram e tal, mas, pô, fale sério, né? Totalmente deslocado da realidade. Totalmente. Então, o mundo é outra coisa. O mundo não é em cima de uma fantasia, de uma história bem contada. Tá? Então, voltando aqui para falar, eu sei que muita gente aí vai ficar puta da vida comigo porque eu estou falando isso aí no chat. Fique chateado, não. Eu gosto também de discordar de coisas que são grandiosas para poder fomentar o debate. Até para que você vá lá e leia Marx, porque tem tanta gente que gosta de Marx sem nunca ter lido ele. É uma coisa incrível, né? Aí eu já li aquelas porcarias todas, né? E me perguntava como é que alguém pode acreditar nisso aqui. Na verdade, de todos os escritores, O Marx me lembra muito, sabe quem? sim, Nostradamus. Depois pronto. de cada evento, o cara faz uma leitura passada, aí faz uma releitura daquilo, daquelas coisas sem pé nem cabeça. O cara fala, tá vendo? O cara previu isso aqui, o cara era foda. Os incas e maias também, né? Tem aquelas coisas que o mundo vai se acabar, que não sei o quê, aquela coisa. Dos antigos, assim, que escreveram sobre política, o único que ainda é muito atual, na minha opinião, na minha humilde opinião, é Maquiavel, certo? Esse, para mim, ainda está valendo. Esse é bom, porque eu não vi nenhuma contradição entre o que ele escreveu naquela época e o que está acontecendo hoje. Assim. Se você quer o norte, vá para Maquiavel. O Príncipe, certo? De Maquiavel. Ali tem a vida como ela é, como diria o outro. Não é, Rubem? Então, só para concluir, quando É a arte da guerra e o príncipe, nunca ficam velhos. a arte da guerra também, poxa, nem posso abrir mão também. Sensacional. Sensacional. Ali E o detalhe é que ambos são simples, né? São sem simples, firula. sem Sem firula. firula. E pela modernidade, a gente poderia incluir um terceiro, que esse sim, prevendo mais ou menos a tragédia que se abate sobre a Europa hoje, que é 1984. Né? Está com alguns anos de atraso. Né? Então, realmente, se você quer alguma coisa a nível de profecia, veja em George Orwell, em 1984. Aí você vai ver alguma coisa. Agora, o resto aí, meu amigo, é firula mesmo. É firula e endeusamento. Sendo que 1984 também é ali uma tendência pró-ocidental que eu não gosto muito. É, Mas, não, tem, mas de qualquer jeito, desnuda e retrata o que são essas grandes corporações, o que elas têm para o que elas reservam para o cidadão comum. Né? Paste e seja feliz. O cara não é dono de nada e continua pastando. sim. Então, Rubão, então é o seguinte, o que é que vai acontecer? Vai ter gente com frio, revoltada, e que a polícia ou as forças armadas da NATO, com as polícias dos países, tentarão oprimir. Esse filme é velho, conhecido, e quem vence é o povo, porque já tem políticos que estão criando os movimentos de revolta. E nessa luta aí, meu amigo, vai ficar difícil a existência da NATO como a conhecemos hoje, diante dessa onda de revoltas que tem sido
realmente preparada. Tem sido preparadas, aliás. Essa onda tem sido preparada, é singular. Por quê? Porque não há como, Rubem, não há como evitar essa revolta popular com desemprego, fome, falta de abastecimento de alimentos, energia caríssima e custo de vida elevadíssimo, inflação altíssima, deflação, porque não vai existir emprego, não vai existir o giro da economia, e o frio. Essas pessoas acostumadas a uma vida boa, sem saber como, começaram a achar que investir em planilha e criptomoeda seria a melhor coisa do mundo, essas pessoas vão ser tomadas por uma onda de revolta que eu, pelo histórico do europeu, vislumbro que vai ser de uma violência sem precedentes. Vai ser de uma violência arrasadora. Então, o caos, ele já começou, na verdade. Esse caos já começou. É porque a opressão policial, as forças de opressão são muito grandes ainda em relação aos focos de rebeliões. Mas essas rebeliões começaram na Holanda, na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha, e isso vai tomar conta de toda a Europa Ocidental, com certeza, e vai ser insuportável conter a fúria das massas. É o que eu prevejo, Rubão. Eu acho que você não prevê nada longe da realidade, porque minha mãe já falava e meu pai repetia, eles vindo do velho continente, que casa que falta o pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Então, está tudo muito bonito. Ser solidário para a Ucrânia, eu sou solidário à Ucrânia, eu sou Ucrânia até o último ucraniano, contanto que o ucraniano morra, contanto que o ucraniano passe fome, contanto que o ucraniano vá para o inferno. Tá? Agora, quando o ucraniano sou eu, as coisas mudam. Quando a Ucrânia vem até você, as coisas mudam. E daqui a um ano, vamos ver como vai ficar o metalúrgico alemão que ganhava 5.000 euros, vivendo de ajuda e esmola, com o gás levando metade do seu rendimento, e tentar explicar para ele que a Alemanha, ele perdeu o emprego porque a Alemanha não exporta mais Mercedes para a Rússia. E o maior mercado cativo da Alemanha, fora da Alemanha, era a Rússia. Então, aqueles 20.000 metalúrgicos que vão sair de um padrão de vida de classe média abastada para a pobreza, ele vai querer se perguntar e vai querer a resposta por que é que ele está passando por aquilo. Assim, não foi por causa da Ucrânia, mas a Ucrânia acabou. Inclusive, hoje, Wellington, a gente pode botar off-topic, tá? O grande negócio que é para a Ucrânia acabar hoje. O grande negócio, talvez até a próxima live a gente já antecipe o grande negócio que é a Ucrânia, porque é o seguinte, eu quero deixar para vocês claro, se a Ucrânia, até se o Wellington quiser dissertar, se a Ucrânia acabar hoje, tá, a Rússia vai mandar cobrar a dívida da Ucrânia para o Papa. Né? E se a Ucrânia ficar de pé, mesmo que seja uma parte, esses abutres europeus e americanos vão cobrar até a última gota de sangue de todo esse esforço de botar lixo, armas vagabundas e promoverem simplesmente a morte de dezenas ou centenas de milhares de ucranianos, tá? Dissolvendo e derretendo o pessoal na melhor idade. A hora que o cara está entrando para o mercado de trabalho, produzindo, a energia vital do povo sendo esvaída, esgotada em campo de batalha criado por eles mesmos. Hoje, o grande negócio da Ucrânia seria viver uma Chechênia, se aliar à Rússia, virar um grande oblast, ou um conjunto, uma região autônoma, e porque, quando chegarem com a fatura, olha, vocês estão devendo $1 trilhão
o Putin vai chegar e falar assim, cobra para o Papa, que aqui eu não vou pagar armas que foram colocadas aqui para transformar isso aqui num inferno. Então, hoje, a Ucrânia é mais negócio para ela desaparecer do que continuar existindo. E que, se continuar existindo, eu acho que a Rússia vai ter que fazer um muro para o ucraniano não pular para lá para dentro. Porque o êxodo natural vai ser ir para a Rússia. Vai ser voltar para a Rússia, onde eles são eslavos, que eles não são bem-vindos na Polônia, não são bem-vindos na Alemanha, não são bem-vindos no resto da Europa. E ficando na Ucrânia, a Ucrânia vai ser uma terra arrasada, vai ser um grande campo de semeadura da Monsanto e de outras empresas, dos investimentos da BlackRock e das dívidas bilionárias feitas por um sionista vagabundo e pilantra. Inclusive, alguém aqui me comparou, aqui brincando, falando que eu pareço um judeu, que dou um esporro e depois abraço. Mas é verdade, eu pareço com um judeu mesmo. O povo judeu é um grande povo, fantástico. Tá? São solidários, são inventivos. Não confunda o judeu com o sionista, não. Não confunda. O sionista veio ou está arraigado ou entrou como parasita no meio da colônia judaica. O judeu não é nada disso. Como eu falo, o judeu é o que ficou na Europa para morrer, para servir de desculpa para o sionista que, em 1938, estava no Central Park esperando as notícias do New York Times e da BBC, porque estava acontecendo lá. Eu sempre pergunto, tem a lista de quantos milhões de judeus, não sei se foram 2, 3, 4, 5 ou 6, não me importa. Eu quero que nessa lista você me extraia o nome de um banqueiro, de um grande gerente, de um grande empresário, de um grande industrial. Eu quero que você me dê a lista dos ricos judeus que eram sionistas, que morreram nos campos de concentração de Hitler. Você não vai achar ninguém. Você vai achar professores, você vai achar pessoas comuns, operários, soldados, gente com condecoração de guerra da Primeira Guerra Mundial, orgulhoso por ter lutado ao lado da Alemanha. Então, é isso. É claro que eu me vejo, sim. Um abraço para toda a comunidade judaica. Tá? Agora, não me venham, se você é judeu, por favor, não me venha passando pano para sionista, não. Isso aí não representa o povo de vocês, isso não representa ninguém. Isso daí tem gente aí, especialista na área, que fala muito bem desse pessoal. Tá? Então, vocês é só procurar. Tem gente que é ocultista, aqui no canal ocultista. Eu só falo que, efetivamente, são uma elite econômica mundial que dominam os países, parasitam os países e transformam a sua vida em miséria. O povo inglês, no século XIX, quando a bandeira da Inglaterra não se punha em lugar nenhum do planeta, a média de idade de um cidadão inglês não chegava a 30 anos de idade. Ele morria em mina de carvão, ele morria explorado, ele trabalhava 18 horas por dia, ele levava o filho dele de 5 anos para trabalhar na empresa também, não tinha direito a nada, vivia em vilas imundas. Você vê Liverpool, vê as imagens de Liverpool do século XIX, você vai ver o que é bairro operário, o que era a desgraça. Quem se deu bem foi a nobreza, a anglo-saxã sionista, sempre ela, sempre ela, sempre ela. Isso sim, esses são os grandes males da humanidade. E hoje estão promovendo uma carnificina na Ucrânia, exatamente para isso. E o Zelensky é um belo representante. Zelensky é sionista, não é judeu. Antes disso, ele é sionista. Ele está ali para interesses sionistas. E não importa para ele botar o povo dele para morrer lá. Wellington, considerações finais, enquanto... mandar um abraço para o Capitão Léo e o Ricardo Garcês também. Léo, essa semana nós estamos aí, vamos falar com o Daciolo, porque antes de botar no Daciolo, eu quero botar o Romário para trabalhar. Romário, vai trabalhar, mas longe do Congresso brasileiro. Vai pagar suas dívidas de jogo que você fez em outro lugar. Ninguém tem culpa que você jogou sua fortuna fora em mesa de baralho de carteado. Então, meu amigo, não precisa agora vir candidato. Você quer fazer um grande serviço pelo Rio de Janeiro? Não vote no Romário. Eu sou o primeiro canal que pede o não voto. Né? Então, não vote no Romário. Está aí o Cabo Daciolo, que com erros e acertos mostra ser um grande patriota. E
E também temos o nosso comandante Farinazzo, candidato em São Paulo. Tem até aqui na descrição do vídeo. Você vai tomar 4 cervejas, 5? Convida o comandante Farinazzo para tomar uma com você. Paga uma para ele. Bota ali na conta dele ali, porque ele precisa desse dinheirinho para tentar, porque já tem índio falso com 2 milhões na conta pago por banqueiro. Aqui os banqueiros dão dinheiro para índio. Índio da Casa Turuna, índio de loja de fantasia, que se fantasia cheio de penas de pássaros que nem existe na região dele. E aparece para todo mundo aí. Sônia Guadalajara, tem nome de dona de prostíbulo, mas tudo bem. Então é o seguinte, é a grande candidata do Itaú. Olha, que maravilha. Índio sendo patrocinado pelo Itaú. É bom demais. Tá? Então, aqui nós estamos, e o Aldo Rebelo também, a gente está fazendo esse lobbyzinho, sim, porque são nossos amigos e merecem. E o comandante Farinazzo é um de nós. Ele tem que tocar o barco dele. Então, está aqui embaixo a descrição. Vai lá, bota uma cervejinha para ele. Convida ele para tomar uma cerveja. Vai tomar 5, paga uma para ele. Bota aí na conta dele para ajudar o nosso amigo. Tá? Então, Wellington, considerações finais, agradecendo a Alisson Minoso também pela colaboração e também Golda Meir, tá? Que também vota comandante Farinazzo 1255. Um abraço, 555. Tá? Um abraço. Wellington, considerações finais dessa live maravilhosa, onde ainda estamos com 3.700 pessoas, sucesso absoluto, credibilidade, ponto para a gente também, que a gente também tem um egozinho que não é inflado, mas a gente gosta de massagear ele. Todo mundo gosta. Quem fala que não é hipócrita, é mentiroso. Né? E aqui nós não lidamos com isso. Wellington, microfone seu, espaço seu, que já está quase na hora de você nanar, e já são quase 1h da manhã. Estou acompanhando aqui. Ô Rubão, antes de tudo, quero agradecer. É sempre bom estar aqui, é sempre uma honra poder estar aqui, certo? Eu vou ter que ficar acompanhando aqui. Falta muito pouco para o resultado final e eu vou ter que fazer essa cobertura sobre as eleições daqui para a imprensa lá de Angola. Então, eu tenho que ficar até o último segundo aqui, né? Faltando 52 distritos eleitorais, na guerra de caprichoso e garantido, o Bloco Azul da oposição, que atualmente é a oposição, vai vencer a eleição, está com 176 assentos no parlamento, contra 173 do atual Bloco Social-Democrata, que jogou o país na NATO, ou quer jogar, porque ainda não está nada definido, afinal de contas, a Turquia tem poder de veto, e a extradição dos nomes ditos como terroristas não foi consumada pela Finlândia e também não foi consumada pela Suécia na totalidade, e, segundo o Recep Erdogan, somente se todos os nomes listados forem extraditados é que ele irá concordar com o ingresso da Suécia e da Finlândia na NATO. Então, por enquanto, os partidos de extrema-direita e de direita, e mais uns periféricos cristão-democratas, que é o Partido Cristão, estão na base do novo governo que deverá ser formado. Um governo de direita deverá ser formado a partir desta segunda-feira, que já é segunda-feira, faltam 15 minutos para 1 da madrugada na Suécia. Então, o social-democrata tanto fez e perdeu o apoio popular. Tanto foi para a direita que o povo sueco optou por votar na direita original e não na direita disfarçada com roupinha vermelha. Então, esse é o cenário, já nas considerações finais, já trazendo uma atualidade sobre a política aqui da Suécia. Sobre essa questão da guerra da NATO contra a Rússia na Ucrânia, eu quero dizer que mantenho tudo que falei desde o início. A Rússia, na pior das hipóteses, empata o jogo. Perder, ela não perde, porque ela tem arma nuclear e está disposta a usar, e não terá outro caminho que não seja esse. A situação do europeu é complicadíssima. O corte do gás já impõe uma perda no poder aquisitivo que ninguém poderia imaginar
até antes de começar tudo isso. A situação é desesperadora. Já falam que a taxa de desemprego deverá aumentar drasticamente. Aí você soma tudo o que nós temos falado sobre desemprego, aumento da energia elétrica para um inverno que, sem isso, é praticamente decretar a pena de morte das pessoas. Também falar sobre inflação, tá? Também falar sobre todos os problemas que irão se acumulando e, como temos falado, e felizmente alguns outros setores começaram a usar, inclusive os próprios governantes desses países começaram a usar as mesmas expressões que nós usávamos já há alguns meses aqui, sobre caos e revoltas populares. Esse é o prognóstico e já vai começar imediatamente, porque o frio chegou. Aqui estava girando em torno de 28, 30, 32 graus até o mês passado. Estamos agora com 12 graus, no período mais quente do dia, e à noite, madrugada, como agora, 4 graus, 5 graus. Daqui a pouco é tudo negativo. E eu estou falando aqui porque eu estou aqui, na Europa, certo? Estou no norte da Europa. Então, isso vai ser em todos os lugares. Mesmo o sul da Europa, que é mais quente, o inverno é rigoroso. E as populações não irão suportar esse sofrimento. Então, Rubem, não há muito o que acrescentar em relação a tudo que estamos falando até aqui, além de dizer que eu sou muito grato a você que está assistindo até esse momento. Espero que essa nossa conversa de hoje ela possa ter servido como uma ponte para que você possa buscar outras fontes de informação que não essas que estão aí todo dia decretando a morte de Putin, o câncer de Putin, a derrota da Rússia, a vitória de Zelensky, etc., e tente encontrar fontes que apresentem o mundo real. Então, inflação, caos, desemprego, frio, falta de comida é, lamentavelmente, o cenário que, pelo que eu estou vendo, será inevitável para a maioria do povo europeu. É isso, Rubem. Grande abraço e boa noite para você. Para mim já é bom dia. Desejo uma ótima semana para todos. Perfeitamente. Perfeitamente. E já estou colocando aqui embaixo, gente, o link do comandante Farinaso, que vai começar logo agora. Então, é só migrar para lá. Já está o link aqui embaixo, comandante Farinaso já está lá com as últimas atualizações, deve ter mais novidades, porque você sabe muito bem que quando a gente está cara a cara com vocês na live aqui, a gente fica um pouco desprovido de notícia. A zapiada que a gente dá direto fica um pouquinho prejudicada. Então, está aí, para todo mundo aí, estou botando aí o link já do comandante Farinaso, que vai começar agora, logo terminando a nossa, daqui a 10 minutos começa a dele. Vocês vão ali, tomam um cafezinho, vai na cozinha, se estica e já entra com o comandante Robson Farinaso, Arte da Guerra, tá? Nosso parceiro. Hoje foi assim, Rogério, a gente, e só batendo recorde, só batendo recorde. Então, vamos lá também bater um recorde com o comandante, porque são as últimas. Como nós falamos aqui, tem uma pessoa aqui que falou uma coisa que dá uma live exclusiva, tá? Que é o Wellington, pediram o Wellington, fala da penúria de água da Europa. Calma que nós vamos chegar lá. Nós ainda estamos no calor, vamos para a água depois. Na Europa, só quem não tem problema de água é a Rússia. Mas a Rússia não é a Europa, né? O europeu não considera a Rússia a Europa, o que o Putin vai poder fazer? Nada, né? Então, entendam bem, a Europa não cresce vegetativamente, não é à toa, é porque não tem como crescer.
A Europa não tem comida para aquele povo. A Europa não está tendo água para aquele povo. A Europa não tem energia para aquele povo. Então, para alguém que depende tanto dos outros, seria bom baixar a bola. Mas o problema é que é difícil de baixarem a bola. Está muito difícil. Tá? Mas oremos, porque o que nos resta aqui é a oração no momento. Gente, foi muito bom a live com vocês hoje, foi maravilhoso, batemos recorde, foi perfeito. Obrigado o retorno da credibilidade que a gente tem certeza que a gente tem, não é falsa, não é aquele negócio, ou falsa modéstia, ou modéstia demais, ou não, ou petulância, não é nada disso. É porque a gente faz realmente com o peito aberto, com o coração aberto, e a gente aqui não só nega informação, de jeito nenhum. Agora, efetivamente, estão tentando mostrar para você uma situação que não existe, uma situação que não tem nada a ver. A Ucrânia é um anão militar na frente da Rússia. Tanto é que 110% das forças ucranianas estão envolvidos na guerra. Estou falando 110%, porque 10% são de agentes infiltrados da NATO e de mercenários de outros lugares do mundo, enquanto apenas 15% das forças regulares russas, ou 20% no máximo, estão envolvidas ali. O resto está por outros lugares. Tá? Então, por favor, não caia nessa armadilha de dizer que, se eles quiserem usar a força e botar a mão pesada do urso em cima, não vão fazê-lo. Tá? Então, por favor, é em cima desse cenário que a gente comenta. Agora, principalmente, a gente conta com o quê? Desdobramentos políticos. Os desdobramentos políticos, geopolíticos e econômicos. Vamos além. E tudo garantido, graças a Deus, pela quantidade de acerto. Quando nós começamos aqui, a Rússia tinha ido em direção a Kiev. Hoje, a Rússia tem um país de dimensões bem grandes para os padrões europeus. O dobro de Portugal, maior que a Áustria, maior que todas aquelas repúblicas pequenas que existem ali, maior que as 3 Guianas juntas. Tá? Então, é o seguinte, que é a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Tá? Então, é o seguinte, tudo isso aí. Aí alguém chega aqui e diz que os caras avançaram 3.000 quilômetros sem provar, sem nada, e fala assim, os caras estão ganhando a guerra. Não, realmente é uma visão obtusa. E a visão obtusa está mostrando isso aí. A grande poder de retaliação da Rússia, que fala assim, eu faço o que quero a hora que eu bem entender. Eu é que quero, eu é que vou dar as cartas. A hora que eu quiser destruir isso, eu vou destruir. A hora que eu quiser fazer isso, eu vou fazer. Como a hora que eles quiserem varrer Kiev do mapa, eles varrem Kiev do mapa. A hora que eles quiserem meter 150 mísseis, Caliber e outros, tá? E meia dúzia de Kinzhal no centro de Kiev, eles mandem. Só não fizeram isso porque não há interesse. Não é o interesse geopolítico da Rússia esse. Agora, fechando para fechar o trabalho, hoje o grande negócio, o grande investimento da Rússia, da Ucrânia, era o seguinte, gente, vamos fazer parte da Rússia, porque a conta que os Estados Unidos e o Ocidente têm para pendurar no pescoço da Ucrânia, vai dar sorte quem estiver do lado de lá da Rússia. O cara que vai viver ali vai ter uma existência miserável, vai ser um país agrário, um país miserável, explorado, vai ser um centro de diversões e de lazer, área de turismo sexual para europeu e americano tarado. O Biden deve ser o primeiro. Gente, fui. Boa noite para todos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Um abraço, Wellington.